Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony, então esse vídeo eu estou fazendo para que a gente possa discutir aquelas questões, né, que foram colocadas para vocês lá no Google Classroom. Foram disponibilizadas acho que 6 ou 7 questões, né, e eu solicitei para que vocês escolhessem 4 delas que pudessem fazer e depois devolver, né? Eu vou discutir aqui todas as questões porque os alunos escolheram questões diferentes, né? Então você pode olhar pode olhar a resolução de todas as questões e verificar como é que estão as suas, né? Se estão corretas ou não, né? E o porquê de estarem, se não estiverem corretas, o porquê de não estar correta, né? E aí você, caso tenha alguma dúvida, depois pode fazer perguntas lá que eu vou estar à disposição para esclarecê-las, tá ok? Então, o vídeo de hoje ele trata do princípio de Arquimedes, né? E nós vamos discutir as questões propostas, tá? Bom, então a primeira questão, né, é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ela fala o seguinte: dentro da água, as pessoas sentem-se mais leves em virtude da força exercida pela água sobre o corpo imerso. Essa força descrita por Arquimedes, né, a força que a água exerce ou que o fluido exerce sobre um corpo, é denominada empuxo, e pode-se afirmar que a direção do empuxo pode ser horizontal, o empuxo é sempre maior que o peso do corpo imerso, o empuxo é igual ao peso do corpo, o empuxo não depende da gravidade ou campo gravitacional e o empuxo é proporcional ao volume de água deslocado. Então ele pede, né, que qual dessas opções está correta. Bom, primeira coisa, vamos olhar então a definição de empuxo, né? Está na matéria de vocês lá. Então, um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido, né, pode ser água, pode ser ar, esse fluido, recebe do fluido uma força vertical, tá? Então, força vertical, dirigida para cima, cuja intensidade é igual à do peso do fluido deslocado pelo corpo, tá? Então, quando você coloca um corpo dentro de um fluido, né, o corpo ocupa um espaço que antes era ocupado por aquele fluido. Então, todo o volume, né, ocupado pelo corpo antes era ocupado pelo fluido, certo? Então, a gente chama isso de volume deslocado do fluido, que era um volume que antes tinha o fluido, mas você colocou o corpo ali naquele local, e então aquele volume de fluido ele teve que ser deslocado para que o corpo pudesse estar ali, né? Então, aquele volume, né, ele tem um peso, certo? Aquele volume de fluido tem um peso. E esse é o empuxo, tá? O empuxo, então, é o volume, né, é o peso daquele volume de fluido que foi deslocado. Então, olha só, aqui para o lado. Então, o empuxo, né, ele tem um valor. Ele é igual ao peso daquele líquido, né, ou fluido que foi deslocado. A gente coloca fluido porque fica mais genérico. Mas aqui, como nós estamos tratando de água, eu coloquei líquido, tá? Então, o empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Perceba que não necessariamente é igual ao peso do corpo, tá? É o peso do líquido que foi deslocado pelo corpo, tá? Então, o que é o peso? Peso é massa vezes gravidade, tá? Mas não é qualquer massa aqui do empuxo, né? O empuxo, ele se refere à massa daquele líquido que foi deslocado pelo corpo, tá? Então, esse líquido aqui, ó, é o líquido que foi deslocado pelo corpo. Mas nós geralmente não trabalhamos com massa, né, em hidrostática, nós trabalhamos com volumes, com densidades. Então a gente pode substituir essa massa aqui, né, por densidade e volume, tá? Então você olha lá aquela relaçãozinha de densidade. O que é densidade? Densidade é massa dividido por volume. Então você reorganizando, você vai ver que massa é igual densidade vezes volume, tá? Então, já que a gente está falando de massa do líquido deslocado, então aqui vai ser a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado multiplicado pela gravidade. Então, aqui nós só substituímos a massa pela densidade e o volume. Então, e aqui gravidade, gravidade, tá? Então, esse termo aqui se refere à massa, tá? Quando você multiplica a densidade e o volume, você obtém a massa, certo? Então, essa relação aqui, essa expressão, melhor dizendo, né, do empuxo, ela vai valer sempre, tá? Ela vai valer sempre. Então, você tem a densidade do líquido,
né, que foi deslocado pelo corpo, e o volume do líquido que foi deslocado. Às vezes, este volume aqui é igual ao volume do corpo, quando o corpo está totalmente submerso. Às vezes, esse volume é menor, por quê? Porque uma parte do corpo fica para cima do líquido, né? Fica flutuando. Então, isso aqui não necessariamente vai ser sempre igual ao volume do corpo, a gente tem que olhar cada situação. Mas eu sempre vou calcular o empuxo utilizando essa expressão aqui, tá? Agora vamos retornar para nossas questões aqui, ó, nossas opções. Então, a opção A diz, a direção do empuxo pode ser horizontal. Não, a direção do empuxo é vertical. Tá? Então, a A está errada. Letra B, o empuxo é sempre maior que o peso do corpo imerso. Se o empuxo fosse sempre maior, todas as coisas iam flutuar, nada ia afundar. Tá? Então, isso aqui não é verdade. Por quê? Porque, às vezes, o peso do corpo ele é maior que o empuxo, e nessas situações o corpo afunda. Tá? O empuxo é igual ao peso do corpo. Errado. Nem sempre o empuxo é igual ao peso do corpo. Às vezes o empuxo é igual ao peso, tá? Mas para ficar correto, o que tinha que dizer? O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Aí sim estava correto, tá? Mas do corpo não. Tá? E aí você pode recorrer a essa definição quantas vezes você quiser. Então a letra C está errada. Tá? O empuxo não depende da gravidade ou campo gravitacional. Opa, vamos olhar aqui. Ó. O empuxo ele depende do quê? Depende da densidade do líquido que foi deslocado, depende do volume do líquido que foi deslocado e depende da gravidade. Então ele depende da gravidade. Então a letra D está errada. E por fim, letra E. O empuxo é proporcional ao volume de água deslocado. Bom, vamos olhar, a gente está falando de água aqui na questão, né? Então falando que o empuxo é proporcional ao volume de água deslocado. Poderia ser qualquer líquido, né? Não só água. Então vamos olhar aqui, ó. O empuxo, ele é proporcional ao volume de líquido, que no caso aqui é água, né? Então o empuxo é proporcional ao volume de água deslocado. Certo, correto. Então a letra E é a letra correta, tá? Então, primeira questão está discutida. Questão 2, da PUC, né, de São Paulo. Um ovo está no fundo de uma jarra com água pura. Adicionam-se aos poucos pequenas quantidades de sal. Num determinado momento, o ovo sobe e fica flutuando, sendo ds a densidade da água salgada, do a densidade do ovo e dA a densidade da água pura, podemos afirmar que. E aí dá uma série de opções ali, né? Envolvendo as densidades. Então a letra A fala que a densidade da água pura é menor que a densidade do ovo, que é menor que a densidade da água salgada, e por aí vai. Então você tem diversas opções. Vamos analisar o que está acontecendo antes de escolher essas opções aqui, certo? Então vamos imaginar aqui que nós temos uma jarra, né? Até fiz um desenho aqui para vocês, uma jarra com água pura. Então aqui não tem nada, só tem água. E aí você coloca o ovo. Você colocou o ovo e ele fala que o ovo está no fundo da jarra, com a água pura. Então o ovo está lá no fundo. Isso significa, né, que a densidade do ovo, né, ela é maior ou menor que a densidade da água? Né? Então a gente vai voltar para discutir isso depois, mas vai pensando nisso aí. Ele fala que depois, né, foi acrescentado sal, né, aos poucos, e o ovo que estava lá no fundo, né, começou a subir e flutuar. Então o ovo sobe e fica flutuando. Então foi acrescentado sal e o ovo que estava lá embaixo começou a subir. E aí então ele pergunta, né, qual a relação entre a densidade da água pura, do ovo e depois do ovo e da água salgada. Então ele quer saber quais são as densidades. Bom, primeira coisa então vamos analisar essa situação aqui, ó. Qual é a situação do ovo? O ovo afundou, né? Então, aqui, se compararmos a densidade da água pura e a densidade do ovo, se o ovo afundou, quer dizer que ele é mais denso, né? Ele é mais pesado, mais denso do que a água. Então, ele vai lá para o fundo. Então, nesse caso aqui, nós temos que a densidade do ovo é maior que a densidade da água, por isso que ele afundou, né? E na segunda opção, o que nós temos aqui? Ó? Conforme eu fui colocando sal na água, a água ela foi se tornando cada vez mais densa, ela continha mais massa dentro desse volume de água aqui. Né? E aos poucos, essa densidade da água salgada
começou a ficar maior que a densidade do ovo. E aí o ovo começou a subir, começou a flutuar. Então, se nós formos comparar a densidade da água salgada e a densidade do ovo, né, nós temos que a densidade do ovo é menor, por isso que ele flutuou. Então, o ovo é menos denso. A água salgada ela é mais densa, né, do que o ovo. Então, nós temos aqui ó, a densidade da água salgada é maior que a densidade do ovo. Então, nós podemos analisar aqui, ó, se o ovo, então, o ovo ele é mais denso do que a água pura, mas a água salgada é mais densa do que o ovo. Então, nós podemos fazer uma relação, ó, que a água pura é menos densa do que o ovo, mas o ovo, por sua vez, é menos denso do que a água salgada. E aí nós vamos olhar as opções que foram fornecidas, né? Então, dA menor que dO menor que dS, que é a letra A, né? Então, a letra A é a opção correta nesse caso, tá ok? Vamos então para a terceira questão, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Diz o seguinte: uma bola isopor colocada no fundo de uma piscina sobe até a superfície por quê? Então, por que a bola de isopor sobe até a superfície da piscina, né? Então, eu pego uma bola de isopor, levo lá para o fundo da piscina e solto. Quando eu solto essa bola de isopor, ela vem subindo até a superfície novamente. Então, vejamos. Ó. A letra A fala o seguinte: a pressão no fundo da piscina é menor do que na superfície. Vamos pensar o seguinte, ó. A pressão ela não muda com a profundidade. Quanto mais profundo, maior é a pressão. Por quê? Porque maior é a quantidade de água ou quantidade de fluido que tem em cima, né? Então eu tenho uma maior massa, né, de fluido, de água, ou que seja, em cima. Então eu tenho uma maior pressão conforme eu vou aumentando a profundidade, né? Então, no fundo da piscina, pelo contrário, então no fundo da piscina a pressão é maior do que na superfície. Logo, essa opção está errada, certo? Letra B. O empuxo sobre a bola aumenta à medida que a bola sobe. O empuxo sobre a bola aumenta à medida que a bola sobe. Eu vou pedir para a gente voltar lá para aquela questão lá do A, tá? Depois a gente retorna para cá. Só para que eu quero que vocês observem o que diz a expressão do empuxo, tá? Olha aqui, ó. Aqui está a expressão do empuxo, ó. O empuxo, ele tem alguma coisa a ver com a altura ou com a profundidade aqui, ó? Ele aparece aqui? Não, né? Não aparece profundidade, não aparece altura, não aparece nada. Então, o empuxo, pessoal, muito importante, ó, ele não depende da profundidade, tá? O empuxo não depende da profundidade. Depende apenas do quê? Da densidade do fluido, do volume que foi deslocado desse fluido e da gravidade, tá? Ele não depende da altura. Então, aquela resposta lá, ó, este item aqui, ó, que o empuxo sobre a bola aumenta à medida que a bola sobe, está errado, tá? O empuxo ele independe, ele não depende da profundidade, tá bom? Letra C. O empuxo sobre a bola é maior que o peso da água deslocada por ela. Então vamos olhar, ó. O empuxo sobre a bola é maior que o peso da água deslocada. Mas olha só, o peso da água deslocada não é exatamente o empuxo? Se você olhar lá de novo, ó, o empuxo é exatamente o peso da água deslocada. Então, ele não é maior. Isso aqui está errada, porque o empuxo é o peso da água deslocada, tá? Então, a letra C está errada. E a letra D? O empuxo sobre a bola é maior que o peso dela, ou seja, o peso da bola. Então, olha só. Se o peso da bola, né, é menor que o empuxo, o peso está para baixo, o empuxo está para cima. Se o peso da bola é menor, a bola vai subir. Então é aqui, ó. Então o empuxo sobre a bola é maior que o peso da bola, por isso que a bola sobe, certo? Então a letra D está certa. E a letra E, o isopor é mais leve que a água. Tá, isso não quer dizer nada. O que é leve, né? Leve não tem um significado para a gente aqui. É mais denso ou menos denso, tá? Então a letra E ela não dá informações suficientes. Já a letra D, ela está correta, né? Então a letra D é o empuxo sobre a bola é maior que o peso dela, no caso o peso da bola. Então a letra D que é a letra correta, tá bom? Tá. Então aqui que nós temos, né, letra 4.
Sabendo que o peso de um corpo é 800 newtons e que o seu peso aparente dentro da água vale 600 newtons, determine o valor do empuxo que a água exerce sobre o corpo, tá? Então aqui ele está pedindo para que você determine o valor do empuxo conhecendo o peso do corpo e o peso aparente dele, tá? O que que isso quer dizer? Bom, você certamente já alguma vez, né, já entrou na piscina e percebeu que tudo que você tentasse levantar dentro da água parece que tem um peso menor, parece que é mais leve, né? Por exemplo, se você pega um objeto fora da piscina, ele vai ter um peso. Se você leva para a água, né, esse objeto vai parecer que tem um peso diferente. Por que que isso acontece? Né? Porque todo objeto que está, né, num fluido, no caso ali na água, né, ele vai ter uma força que o fluido vai exercer, que é o empuxo. Esse empuxo é para cima. Então, ele é uma força contrária ao peso. Enquanto o peso é direcionado verticalmente para baixo, né, o fluido ele é vertical para cima, ele é contrário ao peso. E ele vai, nessa situação, né, fazer com que você perceba um peso menor, o que a gente chama de peso aparente. Se você for olhar lá no material que eu disponibilizei para vocês, né, vai ter a expressãozinha lá para o peso aparente. Né? Então ele diz o seguinte, ó, que o peso aparente, né, é igual ao peso do objeto, né, o peso real, menos o empuxo. Né? Porque o empuxo vai fazer com que o objeto pareça que, né, tem um peso menor. Né? E de fato você vai sentir, né, um peso menor, né, para ser carregado, por exemplo. Então, vamos colocar aqui os dados que o problema forneceu. Então, o peso aparente, 600 newtons, né? Tá aqui, ó, o peso dentro da água vale 600 newtons, o peso aparente. E o peso do objeto, o peso real, né? O peso do corpo é 800, então tá aqui. E eu quero saber o empuxo. Tá? Então, todos os dados foram colocados e só me falta realmente o empuxo. Como é que eu faço aqui, professor? Olha só. Eu tenho que saber o valor do empuxo, né? Então, eu vou isolar o empuxo. Eu posso passar ele para o outro lado da igualdade, certo? E então ele está negativo aqui, ele está subtraindo, vai passar para o outro lado da igualdade somando, então o empuxo vai ficar deste lado aqui positivo. E o 600, que está positivo deste lado da igualdade, vai passar para o outro lado negativo, né? Se ele está positivo aqui, vai passar para o outro lado negativo. Então, fazendo isso, o que que eu tenho? Empuxo é igual a 800 menos os 600, né? Então, agora é simplesmente fazer 800 menos 600 que vai te dar os 200 newtons. Então, o empuxo ele é 200 newtons. Ou seja, se o peso do objeto vale 800 newtons, mas ele parece que pesa 600, quer dizer que 200 foi, né, o empuxo que te ajudou ali a carregar isso aí. Né? Vamos colocar assim dessa maneira. Tá? Então, o empuxo ele vai valer 200 newtons. Você pode usar essa expressãozinha aqui sempre que tiver peso aparente, peso e empuxo envolvido na questão. Tá? Então, você anote no seu caderno aí no cantinho e pode usá-la que ela vai valer sempre. Tá bom? Então, vamos lá para a questão 5. Determine o empuxo que atua sobre um corpo de volume 1 metro cúbico, totalmente imerso em um fluido de densidade 0,5 gramas por centímetro cúbico, em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí fala assim, ó, dica, transforme gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, essa já foi uma dica para o pessoal não se perder. Tá? Por quê? Olha só, volume dado em metros cúbicos, gravidade dada em metro por segundo ao quadrado. E esse cara aqui está em centímetros, ó. Então, aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro, aqui eu tenho centímetro. Não fecha. Eu tenho que transformar a densidade para quilograma por metro. Que aí eu vou ter metro, metro e metro. Tá? Eu vou poder fazer as operações porque todas elas vão estar em metro. Tá? Eu não posso misturar centímetro com metro, não posso, tá? É tudo metro ou tudo centímetro. Você não pode misturar as coisas, tá bom? Bom, então a primeira coisa, ó, determine o empuxo que atua sobre o corpo, tá? E ele diz aqui, ó, muito importante essa informação, ó, totalmente imerso, ou seja, ele está totalmente dentro do fluido. Né? E o fluido tem uma densidade de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, eu venho aqui para a minha expressãozinha do empuxo, que eu vou usar sempre. Tá? Então, o empuxo é igual à densidade do líquido deslocado, que no caso aqui é 0,5 gramas por centímetro cúbico, mas que eu terei que transformar para quilogramas por metro cúbico. Né? Depende do volume do líquido deslocado e da gravidade. Tá? Bom, a primeira pergunta que eu faço é, eu tenho a densidade do líquido?
Tenho, tá aqui, ó, densidade do líquido 0,5 gramas por centímetro cúbico. Eu tenho o volume do líquido deslocado? Bom, aí qual é o volume, né, que foi deslocado pelo corpo? Se o corpo ele está totalmente submerso, né, então o corpo está totalmente submerso, sim, ó, está totalmente imerso ou submerso, né, que é a mesma coisa. Então, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do próprio corpo. Tá? Por quê? Porque todo o corpo foi para o fundo e aquele volume do corpo é o volume que ele precisou retirar de líquido. Né? Então, aquele volume antes era ocupado por líquido, só que o corpo totalmente submerso, né, ocupou aquele espaço. Então, se o volume do corpo, se o corpo está totalmente submerso, então o volume do líquido deslocado é igualzinho o volume do corpo. E o volume do corpo eu tenho aqui, ó, tá? Então, ó, nós temos todas as informações necessárias, tá? Nós temos a densidade do líquido, né? Que nós temos que transformar para quilogramas por metro cúbico. Então, 0,5 gramas por centímetro cúbico. Para transformar para quilogramas por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Né? Eu já falei para vocês isso aí, né? Então, eu multiplico por 1000. Então, fica 0,5 vezes 10 ao cubo. E aí já eu transformo já para quilogramas por metro cúbico. Então, já está transformado aqui, ó. Densidade do líquido já está aqui. Volume do líquido deslocado é o mesmo volume do corpo, já que o corpo está totalmente imerso, né, dentro daquele fluido lá, que 1 metro cúbico, então foi isso que foi deslocado de fluido. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho todas as informações para poder usar essa expressão aqui do empuxo. Então agora é só colocar. Então, empuxo, densidade do líquido deslocado, vezes volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Densidade, 0,5 vezes 10 ao cubo, que multiplica volume, que é 1 metro cúbico, que multiplica gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando tudo isso aqui, né, vai ficar 0,5 vezes 10 elevado na quarta potência. Eu posso deixar assim ou posso colocar em notação científica. Passando isso aqui para a notação científica, vai ficar 5 vezes 10 ao cubo, o quê? Newtons, tá? Porque o empuxo é uma força e força é dado em newtons. E aqui está nosso problema resolvido, ok? Então vamos agora para o 6. Um balão de ar quente sobe por quê? Por que um balão de ar quente sobe? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos o que em volta do balão de ar quente? Nós temos ar, né? Nós temos a atmosfera. Então nós temos o balão de ar quente e em volta nós temos a atmosfera, certo? Então, a atmosfera também é um fluido. E nós temos que ver se o balão sobe, né? Por que ele sobe? Então, vamos olhar aqui. Ó. Sua densidade é maior que a densidade do ar. Ora, se a densidade do balão fosse maior que a densidade do ar, o balão ia descer, não ia subir. Não é? Então, essa aqui está errada. A letra B. A força de empuxo é igual ao peso do balão. Se a força do empuxo fosse igual ao peso do balão, então nós temos o balão, o peso do balão para baixo, o empuxo para cima. Se as duas forem iguais, o balão estaciona, ele fica parado no mesmo local, ele não sobe. Então a letra B está errada, né? Por quê? Porque o balão sobe. Então se ele sobe, o empuxo não pode ser igual ao peso do balão. Nessa condição onde o empuxo é igual ao peso do corpo, né? Então o empuxo está para cima, peso do corpo para baixo, se eles são iguais, o objeto está em repouso, tá? Tem outra situação, mas aqui neste caso vamos admitir que ele está em repouso, tá bom? A força de empuxo é menor que o peso do balão. Tá? A força de empuxo é menor que o peso do balão. Se a força do empuxo que está para cima é menor que o peso do balão que está para baixo, então o balão desce. Então, essa situação aqui não está correta. Tá? E aqui, letra D. O empuxo sobre o balão é maior que o peso do balão. Tá? Então, o empuxo do balão é maior que o peso do balão. Então, nós temos o empuxo para cima, o peso do balão para baixo. Se o empuxo é maior, eu vou ter uma força resultante para cima, fazendo com que o balão suba. Tá? E não há como saber. Essa é outra questão. Bom, aqui nós temos, né, que o empuxo sobre o balão é maior que o peso do balão. Essa aqui é uma situação. Por que eu falei aqui que a força do empuxo, eu falei assim, tem situações onde, por exemplo, aqui na questão C, ó, ou melhor, na B, a força de empuxo é igual ao peso do balão.
Nessa situação aqui, onde a força do empuxo é igual ao peso do balão, né, também poderia estar correta, tá? Por quê? Porque se eu tenho o empuxo para cima e o peso do balão para baixo, né, e as duas forças são iguais, a resultante aqui vai ser nula, né? Então, empuxo para cima, peso do balão para baixo. Se as duas são iguais, a força resultante é nula. E com a força resultante nula, eu posso ter duas situações, tá? Com a força resultante nula, eu posso ter um balão em repouso e posso ter o balão subindo ou descendo com velocidade constante. Tá? Então, essa questão 6 aqui, ela poderia ter como resposta a letra B também. Mas a letra D, né, ela também explica, né, o porquê que o balão sobe. Né? Quando o empuxo é maior que o peso do balão, eu vou ter uma resultante para cima e o balão sobe. Tá? Sobe com o quê? Sobe com uma velocidade crescente. Tá bom? Então, essa aqui, vamos assumir que é a letra D. Ok? E questão 7. O objeto encontra-se totalmente submerso dentro de um lago, porém não afunda. Encontra-se estacionário. Nessas condições, o que podemos afirmar a respeito da densidade desse objeto? O que nós podemos afirmar? Pessoal, essa aqui, no material de vocês, tem lá, né, tudo que vocês precisam, olha só. Inclusive, eu extraí a resposta do material de vocês, ó, que fala assim, ó, quando o corpo fica completamente submerso, mas não afunda, o que isso quer dizer? Neste caso, o peso e o impulso são iguais, e o volume do líquido deslocado é igual ao volume total do corpo. Isso acontece quando a densidade do corpo é igual à densidade do fluido. Nessa condição, o corpo permanece em repouso dentro do fluido. Tá? Nessa aqui, quando a gente fala que o corpo está parado lá. Tá? Então, quando o corpo está parado, é que nós temos que a densidade, né, do corpo é igual à densidade do fluido. Então, ele está parado, está em repouso. Tá? Isso é uma situação que a gente pode acontecer. Por exemplo, submarino, ele regula a sua densidade de maneira que ele possa subir, possa descer ou possa ficar estacionado numa posição, né, no meio do mar ali, por exemplo, do oceano. Né? Lá não vai estar nem na superfície nem no fundo do mar, ele vai estar na posição intermediária ali, e é porque ele regula, né, a sua densidade, né, colocando ar ou colocando água para dentro da sua estrutura. Tá? Então, quando ele fica com a densidade igual à densidade do fluido, ele estaciona. Né? Então, quando um objeto totalmente submerso não afunda, mas encontra-se estacionário dentro do fluido, isso significa que a densidade do objeto é igual à densidade do fluido. Tá? É isso aí. Tá ok? Então, pessoal, as 7 questões foram discutidas, né? Espero que vocês tenham entendido as questões, né? E que esse material tenha ajudado vocês a sanar possíveis dúvidas, né, que tenham surgido. Tá? Se vocês tiverem outras dúvidas, né, podem colocar no chat lá que eu vou estar à disposição para atendê-los. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigado.